primeira palestra aqui com o Dr. Ivan Feliniuk. Dr. Ivan é o diretor jurídico do movimento Sul é Meu País. Dr. Ivan, pode vir ao púlpito. Muito obrigado. Boa noite a todos os presentes. Aliás, boa tarde. Eu estou já... Ele tanto viajar, eu já estou trocando o dia pela noite. Aí é complicado. Ontem eu estava em São Pedro do Sul, aí de noite eu estava em Porto Alegre, e eu vou dizer que eu dormi mal, para mim ainda não amanheceu. Até porque o tempo não está muito bonito. Tá? Pessoal, antes de começar a palestra propriamente dita, eu preciso aproveitar para fazer um esclarecimento, porque, aliás, não é nos últimos dias, é há algum tempo eu venho ouvindo muita bobagem sobre o separatismo e eu não aguento mais ouvir besteira. Eu não consigo mais ouvir gente dizendo que ser separatista é ser coisa de racista, ser coisa de misógino, ser coisa de gente antidemocrática, nos chamarem de nazistas, fascistas e outros istas por aí afora, coisa que, aliás, tem feito com a boa e valorosa direita do Brasil também. Isto é um absurdo de marca maior. Se eu fosse racista, nazista, misógino, eu não estaria no movimento Sul é Meu País. E eu não tenho como ser isso. Mas nem que eu quisesse. Meu pai é ucraniano, minha mãe é polonesa. Os ucranianos e poloneses sofreram horrores na mão do nazismo e do comunismo. Como é que eu vou ser nazista e pertencer a um movimento nazista? Nossa presidente, a Nana, é Aline Freitas. Não seria presidente do movimento se ele fosse contra as mulheres. A Vive, a nossa coordenadora estadual, não seria do movimento. O Lúcio Farias, nosso vice-presidente do movimento, que é negro, não estaria no movimento. Não estaria no movimento. Somos apenas pessoas que julgamos que o Sul pode mais. E pode mais sozinho. Pode mais numa forma melhor de convivência entre nós e com os outros. Nós não somos inimigos do Brasil. Não temos nada contra o verde e amarelo, não temos nada contra o nordestino, contra o nortista, contra o pessoal do centro-oeste, contra o pessoal do sudeste, nada. Nós, inclusive, achamos que podemos ser grandes nações amigas. Tá? E eu conheço outros movimentos separatistas, inclusive no estado de São Paulo, que adota as cores do MMDC, que foi massacrado na Revolução de 32 pelo governo Getúlio Vargas, que também tentou massacrar os ideais do Sul ao proibir as bandeiras, ao proibir os hinos, ao proibir a linguagem das pessoas que aqui estavam. Tem movimento separatista até no Nordeste, na região Centro-Oeste. O Brasil é o resultado da continuidade do grande império que se formou em 1822, em que o verde e amarelo representavam as cores da família Bragança e da família Habsburgo. A República tentou reconstruir esses símbolos dizendo que são as matas e as riquezas. Eu não sei se foi preguiça de criar um novo símbolo, tá? Ou por questões políticas, porque houve reações, e eles queriam meio que, vamos apagar um pouco o pessoal, não ficar com saudade da monarquia. Mas, na verdade, o que acontece com esse imenso país é que o império saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu do império. Ele continua sendo aristocrático e imperial, com a diferença que a cada 4 anos, quando nos deixam, a gente escolhe um imperador novo, que às vezes não consegue governar, porque nem poder moderador ele tem. Essa é a grande questão. Tá?
E aí, agora, com um pouquinho mais de calma, feito esse meu desabafo, eu vou tentar mostrar um pouquinho do nosso slide. Começa com a nossa figura mais querida, o nosso mascote, o Sulito, né? Vivi, pode passar para o próximo. Tratado do Poncho Verde. Muita gente diz, não, mas o Rio Grande do Sul fez um tratado e ficou fazendo parte do Brasil lá desde 1845. Buena, mas um tratado que foi quebrado na primeira hora. Eu marquei no próximo item 3 itens em vermelho para demonstrar no mínimo 3 cláusulas descumpridas de cara. A primeira é que a escolha do governante da província de São Pedro do Rio Grande do Sul seria feito pelos farroupilhas e não foi. E, inclusive, o Duque de Caxias foi entronado como senador vitalício do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. A segunda questão, que seriam libertados todos os negros que participaram da Revolução. E não foi assim. Parte deles foi massacrado em porongos e os que sobraram foram devolvidos aos seus donos. Sendo que 120 que tinham sido incorporados ao Exército, o Duque de Caxias recebeu uma ordem de mandá-los todos para o Rio de Janeiro, que eles iam ver o que eles iam fazer com aqueles 120. Ou seja, cláusula descumprida. Cláusula indenizatória com relação aos gastos feitos pelos farroupilhas. Cláusula descumprida. Todas as liberdades do Sul jogadas ao chão. É um tratado que nunca foi cumprido, nem pelo Império, nem pela República Brasileira, que resultou ainda 2 guerras sanguinárias entre nós mesmos, em 1893 e em 1923. Mas nós podemos falar de mais coisas feitas pelo Império, pela República, contra os povos do Sul. Posso citar, e aí o professor Celso Deutscher fala com mais propriedade no livro Sul é Meu País, da conhecida República del Guaíra, que acabou sendo incorporada ao Brasil definitivamente a partir de 1870 com o nome de Estado do Paraná, em que os bandeirantes paulistas massacraram e botaram a correr toda uma elite que se formava e toda uma república que crescia naquela região, feita de índios e jesuítas e outros cidadãos que fugiam do Paraguai e da Bolívia, e ali se concentravam porque a Espanha deixava meio como um local livre, e o Brasil e Portugal na época não se importava. Quando passou a se importar, massacrou todo mundo. Ou podemos falar da vergonha que o governo do Marechal Floriano Peixoto fez em Santa Catarina da Guerra do Contestado, que para atender interesses do grupo do Sr. Farquhar, com a criação de uma grande ferrovia, dizimou toda a população do interior de Santa Catarina, que criava uma nova elite, uma elite pujante, uma elite mista entre brancos, negros e índios. Mas isso não servia para o governo central brasileiro. E a gente vai acumular na história os vários massacres e descumprimentos que o Sul sofreu. Aliás, o Império Brasileiro, mesmo na forma de república, continuou sendo império, não permitiu, nem que me corrijam se eu errar o nome do herói gaúcho que lutou no Acre para formar uma república acreana, mas eu acho que foi o Teixeira Mendes, tá? Que era uma área que a Bolívia não queria, o Brasil não precisava, mas como poder é poder e poder não deixa nada escapar pelos dedos, foi lá e acabou massacrando o pessoal e anexando o Acre. Então, essa é a história sangrenta da República Brasileira. De modo que o Sul acha que pode mais. Não é porque há um governo dito de esquerda. Não. Tanto faz. A República tem problemas que não são solucionáveis nessa imensidão. Porque o Brasil é mais do que um problema de esquerda. O Brasil é um problema de corrupção endêmica e epidêmica desde que doaram o espelhinho para os índios na chegada de Dom Pedro. Nós não temos uma democracia. Nós temos uma corruptocracia.
uma corruptocracia aristocrática e imperial. E nós achamos que o Sul pode e deve sair disso. Vive, o próximo. Né? Aí eu falei dos descumprimentos, né, sem olhar o meu slide. Pode passar para o próximo. Tá? Aí também está na internet, lá no site, a nossa breve história da independência, que eu também já falei um pouco dela. Tá? Aí nós temos algumas questões legais, que o pessoal diz que temos cláusulas pétreas que são indissolúveis. Bom, eu vou parafrasear a mim mesmo, numa introdução que eu fiz ao livro do professor Celso, que eu digo, com todo respeito, a gente diz que a gente não é inimigo, tá? Mas quando se trata de separação, somos fortes adversários com relação às pretensões da República Brasileira, de que o meu direito de liberdade não pode estar escudado na lei do adversário. Eu não posso permitir que a lei do Brasil mande no meu sentimento de liberdade e democracia. E eu não posso admitir que este mesmo Brasil descumpra os seus próprios princípios fundamentais. Não apenas pela resolução 151 da ONU, que diz que todo povo tem direito à liberdade, mas em especial o artigo 4º da Constituição brasileira, que diz que o Brasil, em suas relações, respeitará o direito de autodeterminação dos povos. Certo? Menos daqueles que estão dentro do próprio país que eles dominam. Isso é inaceitável. A Constituição, ela tem que ser um corpo que não exista contradição interna. É hipocrisia constitucional dizer respeito o direito de autodeterminação, mas não deixa de se emancipar. E aí vem com a história de que o Brasil é composto pela indissolubilidade de seus estados. Ok? Se o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina deixarem de ser Brasil para ser a República Sul Brasileira, ou a República do Sul, ou qualquer outro nome que a gente invente de dar, o Brasil deixa de existir? Mas nem se eu cortar minha mão eu deixo de existir. Vai existir com um pedaço a menos. O Império do Brasil não foi menos império que perdeu a República Cisplatina. Quem sabe depois a gente convence o Uruguai a se integrar com a gente, aí fica bem bonito. Fica até maior. Que eu fico olhando a história e parece que falta um pedaço no Rio Grande Velho. Falta um pedaço daqueles gaúchos uruguaios junto conosco. Tá? Uma vez eu fiz um mestrado na Argentina e a minha professora disse, eu gostei do teu movimento, mas quem sabe a gente pega um pedaço da Argentina, o Uruguai, os 3 estados do Sul, mais São Paulo, e a gente vai ter o Neymar, o Suárez e o Messi na mesma seleção. Olha, teríamos sido campeões do mundo já. Enfim, nós temos direito à nossa autodeterminação. E isso a República Brasileira não cumpre. Vive o próximo. Para ver se eu não estou esquecendo nada. Os nossos compromissos, os compromissos do movimento com a democracia, contra a discriminação de qualquer espécie, a favor de uma consulta popular para saber se queremos essa independência, com uma estrutura administrativa horizontal, em que, e aí faz parte das propostas, a gente tem uma valorização máxima nos municípios. Porque é nos municípios que as coisas acontecem. Hoje a gente tem uma união centralizadora e cada vez mais centralizadora, com um projeto de reforma tributário extremamente centralizador e que desconhece totalmente as desigualdades regionais. Vive o próximo. Despertar da consciência, transparência, adequação ao reconhecimento internacional. Nenhuma proposta do Movimento Sul é Meu País é uma proposta de secessão pela guerra, pelo derramamento de sangue, porque isso já foi tentado.
A gente quer pela conscientização. Quanto mais patriotas do Sul nós tivermos engajados nessa causa, quanto mais patriotas de São Paulo se adequarem ao movimento separatista paulista, ou os patriotas da chamada República de Maracajá, que o pessoal pretende fazer no Mato Grosso, ou o pessoal do Nordeste, mais chance desse país se tornar uma multiplicidade de estados, porque a diferença da América Portuguesa para a América Espanhola foi essa. Aqui, por força de um império, se manteve uma ideia imperial e uma união fictícia. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos diferentes. Nós temos uma cultura e um pensamento diferente do resto do país. E somos reiteradamente desrespeitados. Ou alguém lembra de alguma manifestação de qualquer dos povos do Sul na Olimpíada de 2016 na abertura? Eu não lembro. Eu não vi. É como se nós não existíssemos. E sempre que é possível, nós não existimos. Somos objeto de piada, de discriminação, e o Sul não existe. Vive o próximo. Então, nós temos fatores culturais, fatores morais, econômicos, geográficos, sociais, tributários e políticos. Vivi, não precisa esperar por mim, vai passando aos poucos, que eu vou tocando. Tá? Tem essa questão da liberdade, tem a questão da absoluta desigualdade de representação política no Congresso Nacional. Nós temos uma participação econômica, uma participação populacional muito maior do que outros estados, que tem muito mais representação do que nós temos. Tá? E não há a menor possibilidade de que, com a atual composição de coisas, e aí está uma exemplificação, isso mude. Talvez com uma reforma, ou, na verdade, uma nova Constituição, e isso nós pregamos que o Brasil faça uma nova Constituição e nos respeite no nosso direito de liberdade, mas, no mínimo, que esse país se torne uma federação de verdade, porque hoje ele é praticamente um Estado unicionista, que tem uma divisão administrativa pro forma em que os governos estaduais e municipais não podem nada, porque dependem tudo de quem está na presidência em Brasília e dos conchavos políticos que são feitos. E há sempre uma tendência de manutenção dessas coisas. Tem um exemplo lá em 2014. O Álvaro Dias teve que fazer 42,7 vezes mais esforço do que um candidato de Roraima para se eleger senador. Teve que fazer mais de 4 milhões de votos. Agora ele não se elegeu nessa última, mas em 2014 teve que fazer mais de 4 milhões de votos e Roraima elege um senador com 96 mil. Ora, o princípio não é que todos são iguais. Uma pessoa, um voto. Mas não é. O nosso voto vale menos. Vale muito menos. A arrecadação. Rio Grande do Sul, eu podia ter botado aqui de todos os anos, botei só do ano de 2022. Rio Grande do Sul, de tudo que arrecada e manda para a União, recebe em torno de 20%, a mesma coisa Paraná e Santa Catarina. Nós mandamos mais, olha, se não me engano, são 170 bilhões que é mandado para o governo federal, e eu não estou falando da arrecadação própria dos estados e dos municípios, eu estou falando só da arrecadação da União, que é arrecadado em imposto de renda, em IPI, em importação e exportação, em CONFINS, os outros impostos federais, que ficam lá, retorna 20%. Aliás, aquele gráfico, quem está em vermelho é quem está em prejuízo. Quem está em verde, por óbvio, é quem tem lucro. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Está todo mundo no vermelho. Tá? Eu vou te dizer que a independência do povo do Nordeste seria muito bom para o povo do Nordeste, porque eles iam poder se livrar das sanguessugas que eles têm lá dentro e que deixam aquele povo passar fome e a míngua. Tá? Porque eles não iam ter como sustentar mais aquele grupelho, porque ia faltar o dinheiro aqui do Sul. E eles iam ter que efetivamente fazer o dever de casa e a reforma de casa. Porque hoje nós sustentamos a corrupção de todo o país. Nós sustentamos a corruptocracia brasileira. Nós sustentamos o roubo. Nós sustentamos a incúria. E quando queremos nos livrar disso, e o Paraná faz com perfeição o serviço, botando um larápio na cadeia, Brasília solta. Solta todo mundo. Até o Eduardo Cunha está solto. Solta todo mundo. E ri da nossa cara. Isso é inadmissível. Nós precisamos romper esse estado de coisas. Nós precisamos acabar com isso. Nós temos um povo que está sendo massacrado, jogado nas favelas, se tornando miserável porque o próprio Sul está com problemas financeiros de tanto ficar sustentando a roubalheira dos outros. E nós não conseguimos resolver os nossos problemas de casa. Esse dinheiro todo que é mandado para fora do Sul, se ficasse aqui, não tinha pobre nesse estado, não tinha pobre em Santa Catarina nem no Paraná. Se nós tivéssemos uma economia liberal, se nós tivéssemos princípios de respeito e de igualdade verdadeira, que a gente pudesse amparar o necessitado e dar chance de escolha e dar oportunidade num Estado que não se intrometesse e não atrapalhasse do jeito que atrapalha o Estado brasileiro, estes Estados seriam uma das maiores nações do mundo, não só da América. Potencial da nação sulista. O território do Sul é maior do que em torno de 116 países, dos 193 que existem no mundo. Tem o maior IDH, a gente chama da América Portuguesa, que querem chamar do Brasil, digo, mas é da América Portuguesa. O maior índice de desenvolvimento humano com todas as dificuldades. É a região mais alfabetizada, o mais baixo índice de mortalidade infantil, o menor índice de pobreza, embora tenha muito, esteja crescendo assustadoramente. Itaipu está dentro do nosso território, está no Paraná, é o maior produtor de erva mate do mundo, né? Tem mais. Maior polo de cooperativas do Brasil, a maior produtividade de papel e celulose, o maior produtor de carvão mineral, um dos maiores produtores de trigo, produtor de ave, de suínos, de gado, de leite, de produtor têxtil. Tá? Segunda maior procura de cereais, leguminosas e oleaginosas. A língua está trancando agora. Enfim, o último item ali, nós temos um potencial hídrico espetacular, que é absolutamente subutilizado. Nós podemos escoar toda a nossa produção via Rio Jacuí, de Passo Fundo ao Porto de Rio Grande, se nós tivéssemos uma hidrovia, que os governos prometem e nunca fazem. Agora querem investir em mais um porto. A hidrovia saía mais barato, mas fazer mais um porto, me perdoa o pessoal do litoral que acha que é um bom negócio, vai rolar rios de corrupção nessa brincadeira. Porque a hidrovia é mais barata. É mais difícil roubar quando gasta-se pouco. Principalmente se roubar muito. Fica bem difícil. Nós temos inúmeras potencialidades inexploradas. Uma vez alguém perguntou, mas nós não temos petróleo. Quantas nações desenvolvidas do mundo não tem? Alguém sabe se a França tem petróleo em abundância, a Alemanha tem petróleo em abundância? Não, né?
Nós precisamos ter dinheiro para comprar ele. E não sei se a gente não fizer uma pesquisa aprofundada na região, nas regiões aqui da nossa bacia costeira, se a gente não acha também. Isso é uma questão de pesquisa e de procura. Mas nós temos potencialidade para nos sustentar muito bem. O que a gente precisa, Vive, é de oportunidade. É de poder exercer esse nosso direito de liberdade. Próximo. Nós fizemos 2 plebiscitos, um em 2016 e outro em 2017, que eu tenho a honra de poder dizer que participei como um dos coordenadores estaduais. Em 2016, nós fizemos, na véspera da eleição, conseguimos obter nos 3 estados da região sul 590 mil pessoas que compareceram às urnas, que foram colocadas em público, escrutinamento feito, auditado, colocados os resultados no site, 96% de sim à independência dos 3 estados do sul. Na média, Rio Grande do Sul e Santa Catarina deram um pouquinho mais do que o Paraná. E em 2017, choveu, aí quando chove fica mais difícil, foi um pouco menos de entrevistado, mas de novo, 96%. Eu tenho certeza que se nós fizermos outros plebiscitos agora, não vai dar diferente. Muitas vezes as pessoas querem, mas têm medo. Muitas vezes, elas dizem, se vocês conseguirem, vai ser uma maravilha. Puxa vida, imagina eu aqui, um advogado de classe média, que mora no interior do estado, conseguir a independência do sul sozinho, não. Nós precisamos de gente. Sozinho, nem que eu fosse o super-homem ou o incrível Hulk. Não ia ter como. Alguém ia arranjar uma criptonita para me parar. Vocês podem ter certeza disso. A gente precisa de ajuda. Enfim, a gente quer um país com um povo que valorize a sua própria honradez. Um país com um povo que se orgulhe de ser honesto. Um país com um povo que tenha o sentimento de pertencimento, que tenha um sistema tributário justo, que seja municipalista, um país com liberdade partidária, com liberdade de expressão, com um sistema político decente. O Celso quer que seja parlamentarista, eu até concordo, mas isso é uma coisa que, na democracia, quem decide é o povo. Tá? Um país onde a representação parlamentar seja verdadeira, que um voto, que cada pessoa valha um voto, e não do jeito que é hoje. A gente quer um país diferente. E nós do Sul podemos ter esse país. Está na minha mão, na mão de vocês. Eu estou hoje com um monte de patriotas verde e amarelos. Eu quero ver se eu consigo transformar alguns em azuis e que ostentem as 3 estrelas que representam os 3 estados do Sul. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Gaúcho, nós temos no Rio Grande, nós temos em Santa Catarina e nós temos no Paraná. Há uma defesa aos Catarina, não tem cataúcho em Santa Catarina, tem gaúcho e tem catarinense. Porque os catarinenses, eles vestem bombacha, eles tomam chimarrão, eles honram as tradições, que elas não são só do Rio Grande do Sul. Elas são de toda a região pampiana, que começa no Uruguai, na Argentina, vai ao Paraguai, tem representação no Paraná, tem representação no Mato Grosso, se espalhou por boa parte da América Portuguesa, mas tem origem nos 3 estados sulistas. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa tradição, uma tradição de fazer as coisas no fio do bigode, de cumprir o que assina e o que promete, de lutar com bravura pelos seus ideais, de não admitir a corrupção e a velhacaria, que é o que tem imperado. Não, pode passar o próximo também. Tá. Aí tem alguns momentos importantes aí do nosso movimento, que o pessoal diz que é nazista, não faz nada escondido, faz em público e sem violência. Está lá a nossa presidente com o nosso mascote. Essa cena das bandeiras na frente do Piratini, ela é de 12 de novembro de 2015.
em que nós fomos entregar ao então governador e depois ao presidente da Assembleia Legislativa a nossa carta de princípios e as reivindicações do movimento. Temos maior. Ali o meu amigo Estivalete conversando com o presidente da Assembleia na época, nós entregamos a carta, ali o professor Celso, eu estou ali também segurando aquela gigante papel que é a carta, tá? Uma entrega dentro do palácio, a leitura oficial da carta na frente da Assembleia, enfim. Para nós, pode botar o último, Vivi. Basta de Brasília. Nós queremos o Sul livre.